Marcos Vinícius chegando. Hoje a gente vai fazer uma... termina um capítulo e começa hoje, outro na aula de hoje, né? Tipo, a gente vai falar da 15.6, que seria área de superfície, do tipo gráfico. E aí, como essa sessão ela é pequenininha, Carlos chegando. Carlos não deve estar muito contente hoje, não. O Cabuloso ontem não ajudou muito, não. O negócio tá com uma fase difícil. Então, a gente vai terminar a 15.6 e vai começar a 15.7. Nós estamos terminando a nossa semana 3. Aí, na semana 4, a cada 4 semanas a gente tem uma avaliação. Então, semana que vem a gente vai falar a respeito de integração tripla ainda, continuar falando a respeito de integração tripla, que vai ser o conteúdo da nossa primeira avaliação. Bom dia, vai. Bom dia, Carlos. Eu estava falando aqui, a hora que você entrou aqui, a situação dos cruzeirenses hoje não está muito boa, não, né? Não quero nem falar disso. É verdade. Eu tenho um sobrinho que também ontem meio que me ignorou, afilhado meu e sobrinho. Falou, não quero falar a respeito disso. Brincadeira, mas assim, tá complicado mesmo. Colocou uma foto na encruzilhada assim, né? Tipo uma bifurcação. Aí de um lado tinha, tipo, ser feliz, viver uma vida normal, não sei o que tal. E do outro lado torcer pro Cruzeiro, né? Tipo, parece que são coisas incompatíveis as estradas. Lógico que não, né? Pode as duas coisas sim, mas... Mas a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, foi destroçada e subiu. Então, Vai haver um cruzeiro daqui uns tempos, você vai ver, me conta. Exatamente, não é nada... É aquela questão da roda gigante, né? Uma hora você tá lá em cima, uma hora você tá cá embaixo, né? Tipo, é assim mesmo, né? É futebol. Verdade. É o futebol. Sobre uma encruzilhada aí, eu prefiro não arriscar, não. Prefiro não torcer, não. A roda quebrou. Entendi. Acabou a engrenagem, Carlos, aí ficou embaixo, acabou a energia, né? Para poder girar para ir para cima. Ai. Bom, brincadeiras à parte, né? De falar de time, né? Tá certo, William. Tipo assim, eu acho que o importante é a questão do esporte, né? Uma hora essa fase ruim vai acabar e o Cruzeiro vai voltar, né? Tem bastante título, bastante história, né? Todo mundo reconhece isso, que o time é grande, mas está passando um momento difícil. E nesse momento não tem jeito, vai ter zoação, né? Porque o outro lado, né? Vai sempre vai querer tirar sarro, né? Mas é normal. As reações adversas da vacina, William, já passou um pouco ou ainda está ainda? Moço, eu estou naquela moleza ali, tive diarreia ontem, passei mal, a pressão baixou. Nossa Senhora, achei que ia virar jacaré mesmo. Jesus. Alguém colocou lá, de acordo com a classificação, só vira jacaré se tiver mais de 1,80 de altura. Se tiver menos de 1,80, parece que tem calango, lagartixa, tem uns menorzinhos, né? Então eu vou virar um tio. Ai, mas faz parte, né? Parece que ter as reações adversas, mas não é o motivo de não deixar de tomar, né? Porque o que protege a gente é a vacina, né? Então, voltando a falar de cálculo 3, já passaram-se 5 minutos, vamos para a aula de hoje, vou pegar essa tela, deixar aqui, e vamos ver o nosso quadro aqui com a aula. Hoje a gente vai falar a respeito da 15.6, Abdiele, chegando. Então, aqui na 15.6, essa aqui vocês vão encontrar na 15.6 do livro do Stuart. A respeito de área de superfície. Mais na frente, a gente vai voltar a falar a respeito, quando a gente estiver no capítulo 16, a gente vai voltar a falar a respeito de área de superfície. Só que a parametrização que a gente vai utilizar lá na frente, a gente vai ter outros mecanismos até chegar lá no capítulo 16, a gente vai fazer uma outra abordagem, que na verdade esse caso aqui ele vai se transformar num caso particular, mais na frente lá no curso.
Mas, por enquanto, a gente não tem as ferramentas ainda todas para poder estar falando a respeito da parametrização, que a gente vai falar mais para frente. A gente vai falar de um caso mais simples de parametrização, que seria a parametrização do tipo gráfico. Então, o que acontece? Como é que funciona essa parametrização do tipo gráfico e qual que é o objetivo aqui da gente? Por que que a gente está querendo definir a área da superfície? Então, o objetivo é calcular como é que seria a área dessa superfície aqui em azul. Como essa superfície ela não é um plano, porque se ela fosse plana, a gente poderia, logicamente, decompor ela em polígonos, né? A gente sabe calcular a área de polígono via geometria euclidiana. E aí seria ok. Mas só que nesse caso aqui, ó, aqui tem uma lembrança, não sei se vocês chegaram quando viu o curso de cálculo 1, geralmente a gente não vê essa seção aqui, ó, o capítulo 8 do livro, pelo menos eu, quando eu dei cálculo 1, eu não cheguei nessa seção aqui, ó, porque essa seção aqui já está falando a respeito de aplicação de integral. Então a gente vai, geralmente, não chega no capítulo 8, não fala a respeito dessas superfícies de revolução. Alguns professores falam, porque dá um salto no livro, né, e vai lá na frente para poder fazer essa aplicação, mas na maioria das vezes a gente não faz essa aplicação. Ramsés aparecendo ali também. Então, o que acontece? Lá, essas superfícies de revolução, como é que elas funcionavam lá no curso de cálculo 1? Você pegava uma curva e o gráfico da função y igual a f de x, e pegava isso e rotacionava, por exemplo. Você pegava, sei lá, uma parábola aqui, um pedaço de uma parábola. Pegava isso aqui, fazia uma rotação. Quando você pega essa parábola aqui e faz uma rotação, por exemplo, em torno do eixo y, o que acontece? Você tem uma espécie de um paraboloide. Então, essa chamava superfície de revolução. Aqui, qual que é o intuito aqui nessa seção aqui? É pegar uma superfície do tipo gráfico, ou seja, isso aqui é o gráfico de uma função de duas variáveis, z igual a f de xy. Nesse caso aqui, eu ainda peguei o caso onde esse f de xy é maior ou igual que zero, para poder ficar acima do plano xy aqui, tá vendo? O z positivo. Aqui eu tenho o domínio, ou seja, está definido um D. E qual que é a ideia de eu conseguir calcular? Meu objetivo é calcular a área dessa superfície. Então, essa seção vai falar a respeito disso. Como que a gente calcula a área dessa superfície? Então, qual que é a ideia? A ideia é fazer a partição. Vitor chegando aqui. A ideia é fazer a partição do domínio. Fazendo a partição do domínio, para cada partição do domínio, para cada esse R e J que aparece aqui, eu vou ter um quê? Eu vou ter um correspondente a um pedacinho de plano na superfície. Vocês concordam que quanto menor for esses R e J, menor seriam os pedacinhos aqui imagina uma coxa de retalho, né? A gente vai fazer uma coxa de retalho da superfície S, de forma que os pedacinhos dessa coxa de retalho seriam as imagens, utilizando a função f, aqui desse domínio, dessa partição aqui do chão. Então, o objetivo é esse. Então, quando eu pego essas áreas, logicamente que essa área ela é dada através da multiplicação das dimensões, tá vendo? E se eu pegar o ponto amostral como sendo o camaradinha mais perto da origem aqui, ó, ele tem que escolher um ponto amostral. Nesse caso aqui, escolheu como sendo o ponto do subretângulo, o vértice, né, mais próximo da origem. Peguei esse ponto P e J aqui, que seria a imagem, tá vendo? Esse P e J aqui é a imagem do x, y, j, tá vendo? O Z dele é exatamente a imagem dele, diretamente acima. Então, o objetivo é calcular, aproximar essas áreas. Eu quero falar que a área de S é o quê? É a soma de todos esses pedacinhos aqui. Mas só que tá vendo que tem... Deixa eu dar um zoom aqui para vocês observarem. Tá vendo que o delta S e J é um pouco curvo ainda? Tá vendo essa parte azul aqui mais escura aqui embaixo? Tá vendo que ela ainda é um pouco curvada, não é? Então, qual é o objetivo aqui? Eu não sei calcular ainda, por mais que ele é pequeno, eu não sei ainda calcular a área desse camarada aqui, ó. Para isso, eu vou pegar o plano tangente. Tá vendo? Aqui em cima dessa parte curvada, eu tenho um pedacinho do plano tangente.
Esse plano tangente aqui eu consigo calcular, porque se ele é plano, então esse camaradinho aqui é um paralelogramo. Por mais que aqui no desenho está parecendo um quadrado, né? Mas ele pode se assemelhar a um paralelogramo. E a área do paralelogramo, eu sei calcular a área do paralelogramo. Então, eu vou aproximar a área desses delta S e J utilizando a área dos delta T e J. Porque os T e J é relacionado ao plano tangente, e como é plano, eu sei calcular a área de uma coisa plana. E aí eu vou precisar de um conhecimento lá da geometria analítica, né? Ou de Gaal, né? É o que está falando aqui, ó. Ver se eu consigo tirar as linhas. Beleza. Então, aqui eu tenho um plano tangente. Então, esse plano tangente, ele aproxima a superfície, beleza? Na vizinhança acima de cada retângulo, né? R e J. Então, o objetivo para me encontrar a área da superfície, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o limite desses camaradinhos aqui, ou seja, eu vou somar a área de todos os paralelogramos, e aí eu vou somar todo mundo. Então, quando eu somo isso aqui todo mundo e faz o M e o N ir para mais infinito, é como se a área dessa parte aqui curvada, ela fica tão pequena que localmente ela pode ser considerada como sendo um pedacinho de plano. Ficou claro até a explicação de como eu vou transformar a superfície, essa coxa de retalho, em uma coxa de retalho e utilizar os pedacinhos da coxa de retalho, eu vou usar a aproximação utilizando o plano tangente? Ficou claro essa parte? É fazer o somatório, né? Isso, exatamente. E aí eu vou somar todo mundo, eu vou somar a área de todos os paralelogramos, que é o que está falando aqui. Mas aí você fala, mas esse negócio não vai ser trabalhoso? Esse negócio é implementável, isso? Aí a resposta é não. Se você for tentar fazer isso, igual aqueles primeiros exercícios que a gente resolveu na sessão, lembra que a gente pegava o M igual a 3, o N igual a 2 e fazia aquelas contas, calculava a imagem? Aquela conta, na verdade, na prática, a gente não faz isso, porque além de ser um resultado aproximado, é só para a gente ter uma ideia de como generaliza. Então, lá de Gaal, eu sei como calcula a área desses paralelogramos. Vocês lembram que quando você tem dois vetores, sei lá, A e B, Dernivaldo chegando, vocês têm dois vetores A e B. Quando vocês faziam o produto cartesiano, o produto vetorial, né, entre esses dois vetores, vocês obtinham um terceiro vetor que era perpendicular, não era isso? Aos outros dois. Mas o tamanho desse camarada, ele era exatamente a área do paralelogramo gerado pelos vetores A e B. Vocês lembram disso lá de Gaal? Então, é exatamente essa ideia, tá vendo? Eu tenho dois vetores, eu faço o produto vetorial, e aí, como que eu vou calcular a área desses ΔT aqui, ó? Que eles são paralelogramos. Então, a maneira que eu vou utilizar para calcular a área deles é exatamente isso. Agora, como que eu vou colocar a minha função na história? Esse A aqui, ó, ele tem a mesma direção da derivada parcial, e o B tem a mesma na direção x, e o B vai ter a mesma direção da derivada. Lembra que essas derivadas parciais aqui, na verdade, era a inclinação do vetor tangente, não era isso? Aqui tem um desenho que ajuda a gente a entender melhor. Olha o que aconteceu aqui, ó. Vou tentar tirar essas linhas. Pronto. Aqui na direção x, tá vendo? Eu tenho o A aqui na direção x. Esse A aqui é um vetor no espaço. Se ele é um vetor no espaço, ele tem três coordenadas. Ele tem alguma coisa na direção y, ele tem alguma coisa na direção j. Na verdade, ele não tem nada na direção j, porque ele está todo na direção x, né? Então, é como se fosse zero na direção j. E ele tem alguma coisa na direção k. Agora, o que significa esse pessoal aqui, né? Essa seta, que é exatamente o ΔX na direção y, o zero na direção j, porque ele não tem nada na variável, ele está simplesmente na direção, é como se ele estivesse paralelo ao plano zx, ou seja, ele não tem nada na direção y, esse vetor.
E ele tem alguma coisa na direção Z. Observe que ele é um pouquinho curvado. O original, ele estaria um pouquinho aqui por baixo. Aqui, ó, curvado, não era? A superfície é um pouquinho por baixo. Então, aqui na direção Z, seria essa altura aqui, ó. Tá vendo essa altura aqui? Essa altura aqui seria o ΔZ da história original. E como que a gente sabe lá da geometria, que a gente viu em derivadas parciais, lá no curso de cálculo 2, ó, a gente tinha assim, né? Tinha assim, deixa eu tentar fazer o desenho aqui de novo. Aqui não ficou muito bom, mas vamos... Imagine que esse aqui era o ângulo θ, esse camarada aqui era o ΔX, esse camarada aqui era o ΔZ, a variação do Z. Então, e a tangente de θ aqui, quem que era? Era o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Mas só que a tangente desse ângulo aqui, como era a derivada parcial em relação a x, a gente sabe que essa tangente de θ, ela coincide com a derivada parcial no ponto. Ok? Então, quem que é o ΔZ? O ΔZ, na verdade, é o ΔX, que, multiplicando cruzado aqui, ó. É o ΔX, por isso que apareceu aqui, ó, a derivada parcial que multiplica ΔX. Isso aqui, na verdade, é o ΔZ que eu isolei. Da mesma maneira para o ΔY aqui, ó, o ΔY, o B, não vai ter nada na direção I, tá vendo? Vai ser zero na direção I, porque o B vai estar todo mundo na direção, tá vendo? O plano agora vai ser como se fosse o plano ZY, tá vendo? Não vai ter nada na direção X, não vai ter nada aqui. O ΔY na direção Y mesmo. E quem que seria o ΔZ da história? É a mesma conta, a derivada parcial em relação a Y é igual à tangente do ângulo, que na verdade é ΔZ dividido por ΔY. Agora o cateto adjacente agora é ΔY, para esse outro triângulo aqui, ó. Aqui vai ter o ΔZ, tá vendo? Imagina que vai ter um triângulo aqui, vai ter o ângulo θ, vai ser aqui, tá vendo? Então, ΔY vai ser o cateto adjacente desse outro triângulo. Então, esse aqui vezes esse deu exatamente o ΔZ, tá vendo? O ΔZ na direção K. Então, eu tenho esses dois vetores. Com esses dois vetores, eu consigo calcular o produto vetorial entre eles. Como a gente calcula o produto vetorial? Lá de Gaal, você pega IJK, coloca as coordenadas do vetor A, coloca as coordenadas do vetor B e calcula o determinante, não é isso que a gente faz? Então, pra você ver, na ida aqui, ó, na ida vai ficar esse vezes esse, zero. Na volta, vai ficar esse vezes esse. Então, ficou fx vezes ΔX, ΔY, eu chamei de ΔA aqui, ó, o ΔX, ΔY eu coloquei em evidência. E tá negativo por quê? Porque no determinante, quando você faz a volta, fica o sinal de negativo aqui, ó. Então, na direção I eu tenho esse. Na direção J, dá uma apagada aqui, na direção J, vamos fazer a direção J agora. A direção J, na ida, vai ficar esse vezes esse, não é? Na ida, zero. E na volta vai ficar esse e esses dois aqui, ó, na volta. Se você tiver dificuldade disso, repete as duas colunas, não é assim que ensina lá no início? Repete essas duas colunas aqui na frente. Epa. Ligação chegando aqui. Então, o que acontece? Na volta vai ficar o quê? ΔX vezes ΔY de novo. A derivada parcial em relação a Y negativo, né? Porque vai estar na volta. Beleza? Na direção J. Então, ficou isso. E na direção Z, que é a última, ó, na ida ficou esse e esse, tá vendo? Então, na ida deu positivo. Então, deu esse vezes esse. E na volta, a volta aqui, na volta zero, né? Na direção K. Tranquilo? Então, ficou claro as coordenadas do vetor produto vetorial? Ficou claro para todo mundo? Ficou? Então, vamos lá. Para calcular a norma, que é exatamente o que eu preciso, né? Eu tinha o A, eu tinha o B, calculei o produto vetorial, mas eu estou interessado nessa área aqui, ó.
Para calcular essa área, a fórmula é exatamente essa, né? É a raiz quadrada. Como é que calcula a norma de um vetor? O tamanho desse vetor aqui, né? O tamanho desse vetor aqui, ele coincide numericamente, né? O tamanho é dimensão 1, a área é dimensão 2. Mas o número representado é o mesmo. Beleza? Então, é o quadrado da primeira coordenada, mais o quadrado da segunda coordenada, mais o quadrado da terceira coordenada. Então, esse 1 que aparece aqui é como se fosse 1 na direção K, né? Então, 1 ao quadrado vai dar 1. Bom, então, esse aqui é a área dos pequenos paralelepípedos. Agora, eu gostaria de somar todos eles. Quando eu somo todos eles, eu tenho exatamente essa definição 1.10 aqui, ó. Então, a área de uma superfície parametrizada do tipo gráfico, onde xd varia nesse domínio aqui. Então, eu vou fazer o processo de limite para somar a área de todos esses camaradinhos aqui. Quando eu faço isso, eu estou usando soma dupla de Riemann, e isso a gente viu que equivale à integral dupla de quem? Isso aqui é exatamente a área dos paralelepípedos, dos paralelogramos, beleza? Dos pedacinhos de plano, que aproxima o valor da coxa de retalho. Então, e esse ΔA aqui é exatamente o ΔA aqui. Ficou claro que vocês podem, por exemplo, depois trocar por dx, dy, né? É a mesma coisa. Ficou clara a definição 1.10? Como é que a gente calcula a fórmula para calcular a área da superfície? Qualquer superfície? Sim. Ô, Valdo, eu só não entendi essa parte do 1 na direção K. Por que só 1 na direção K? Vamos voltar aqui na conta do produto vetorial, ó, na direção Z aqui, ó. Na ida aqui, ó. Na ida eu vou pegar esse vezes esse, não é? Na direção K? No determinante? Sim. E depois menos a volta. A volta zero, tá vendo? Ah, sim. Então ficou o ΔA, que é o ΔX vezes ΔY. E ficou 1, né? Porque aqui é como se fosse 1 vezes K. 1 na direção K, né? Entendi, Valdo. Mas como está na definição, vai valer para todos os casos que a gente vai fazer essa Para aproximação? todos os casos. Ah, sim. Sempre Entendi, vai ter esse mais 1 aqui. Porque esse mais 1 aqui, na verdade, é 1 ao quadrado, que é, na verdade, o meu vetor produto vetorial. Para qualquer caso, o meu vetor produto vetorial vai ser sempre dado por... As coordenadas dele vai ser menos a derivada parcial em relação a x, menos a derivada parcial em relação a y e 1. Ou seja, sempre o meu vetor A cartesiano B, ele vai ter esse formato aqui, ó. O que vai mudar é isso aqui, porque vai depender da função que você vai estar calculando a superfície, entendeu? Vai depender do gráfico, da superfície que vai gerar a superfície. Mas a terceira coordenada dele aqui sempre vai ser 1. Entendi, Valdo. E aí, quando você faz a norma, beleza. Aí, quando você faz a norma, vai ficar 1 ao quadrado, beleza? Então, fica 1. Beleza, obrigada. Nada. Vamos ver um exemplo aqui, ó. O exemplo 1.12 vai falar o seguinte: eu tenho um paraboloide, acho que aqui tem até a foto dele aqui. Opa. Tem a foto dele aqui, tem um paraboloide, e perguntou para determinar a área dele, da parte dele que está abaixo do plano z igual a 9. Então, beleza. Esse camarada aqui, acho que tem um exemplo aqui, ó. Tem um exemplo, não, tem um desenho. Tá vendo? Tem um paraboloide, deixa eu ver se eu consigo tirar esses traços. Não, sempre fica um traço. Então, aqui eu tenho z igual a 9, seria esse plano aqui, z igual a 9, na altura 9. Então, quando você pega x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, que é o z, vocês vão descobrir que aqui a projeção disso aqui vai dar exatamente um disco, né? De centro na origem, raio 3. Beleza? Essa parte? Aí eu vou utilizar a fórmula para calcular a área dessa parte azul que eu estou querendo, né? Lá do outro lado, lá atrás também, né? A área dessa parte azul. Então, vai ficar a derivada parcial em relação a x, dá 2x, beleza? A derivada parcial em relação a y vai dar 2y. E esse mais 1 aqui é da fórmula. Pronto. Aqui eu vou precisar, talvez, mudar para coordenadas polares. Por quê? Porque a minha região de integração D é um disco, né? Então, aqui sugere
que você pega, quem é que é o D aqui? O D seria os R θ, tal que o R varia entre 0 e 3, e o θ varia entre 0 e 360, para dar a volta completa. Então, esse aqui é o disco em coordenadas polares. Então, aqui eu vou pegar e vou mudar o θ de 0 a 2π, o raio de 0 a 3. Aqui eu desenvolvi, fica 4x² mais 4y², coloquei o 4 em evidência. Isso aqui a gente sabe que pode trocar por r² em coordenadas polares, né? O ΔA eu posso trocar por r dr dθ em coordenadas polares, que é o que foi feito aqui, ó, r dr dθ. Então, aqui dentro da raiz ficou 1 mais 4r², né? Porque x² mais y² eu troquei por r². Então, ficou integral. Observe uma coisa interessante aqui. Eu fiz integral da... Lembra daquela propriedade? Quando for decomposto, você pode fazer a multiplicação das integrais? Observe que os limites de integração aqui, ó, é constante. Então, nesse caso aqui, eu posso resolver em R e... Tá vendo que o R não depende de θ aqui, né? Ou seja, a função integrando foi feita dessa maneira porque não depende. Então, essa integral aqui, ó, eu tenho que usar substituição para resolver ela. Você pode chamar... Eu não fiz a conta aqui. Alguém tem dúvida nesse tipo de integral? Você chama 1 mais 4r², por exemplo, de u. Deriva aqui, né? Dá 8r dr igual a du. Então, r dr você pode trocar por quem? 1/8 de du. Quando R valer 0, o U vai valer 1. Quando R valer 3, o U vai valer quanto? 1 mais 9, 37. Beleza? Então, essa integral aqui poderia ficar o quê? 1/8, integral de 1 a 37, raiz quadrada de U. O RDR eu troquei por 1/8, tirei 1/8 para fora. Então, essa integral aqui fica U elevado a meio, soma 1, divide, multiplica por 1/8, varia de 1 a 37. Essa conta aqui é tranquila para todo mundo? Que é uma conta lá do cálculo 1, né? Tranquilo. Beleza, vocês vão encontrar esse número aqui, ó. Então, isso aqui é só a ideia, na verdade, não tem nada difícil aqui, né, eu acho. Mas o interessante aqui é vocês utilizarem a fórmula para poder encontrar a área da superfície. Então, sempre vai ser dessa maneira. Tranquilo? A seção 11.11, ó. Estou dando cálculo 2, a parte inicial de cálculo de várias variáveis, porque a gente está no capítulo 11. Aí, tranquilo a seção 15.6, gente? Por enquanto. Beleza, então. Agora a gente vai passar para 15.7. Então, aqui em 15.7, vocês vão ver que a gente vai ter um monte de repetição, o que a gente viu lá no início do curso de integração dupla. Por que eu falo isso? Porque o que a gente vai fazer agora é aumentar uma dimensão. Então, integração dupla, o que a gente fazia em integração dupla? Integração dupla, a gente integrava sobre... Vou voltar aqui para o vermelho. Integração dupla, a gente integrava sobre um domínio plano, não era? De uma função que tinha duas variáveis dessa maneira. Agora, meu objetivo é fazer o quê? Pegar essa região aqui de integração, que era o quê? Era uma região plana, ou seja, isso aqui era valores de x e y pertencente ao R2. Nós começamos em retângulos, né? O x variando de A até B, o y variando de C até D, e depois a gente implementou isso aqui de forma que tinha regiões mais gerais, o x poderia variar de uma função que dependia de y até outra que dependia de y, e o y também poderia, que era do tipo 1, e o y também, uma função que dependia de x até outra que dependia de x, que era a região do tipo 2. Agora eu gostaria de integrar sobre um conjunto que tenha essa cara aqui, ó. Ou seja, ao invés de integrar primeiramente num retângulo, agora eu quero integrar numa espécie de paralelepípedo. Eu quero aumentar uma dimensão, por quê? Porque agora eu vou pegar a minha função, ao invés de depender de x, y, eu vou pegar ela dependendo de x, y, z, e aí eu vou querer integrar ela em uma região que eu vou chamar de B,
Beleza? E sobre um volume. Então, esse pessoal aqui que era uma área, era um elemento de área, agora vai virar o quê? Vai virar vai ficar um paralelo. A palavra é meio feia, mas é assim mesmo. Um paralelepípedozinho. Ou seja, eu vou pegar os bloquinhos, imagine o cubo, imagina aquele cubo que vocês que brinca de colocar as faces azul, amarelo e tal. Ele não é composto por pequenos outros cubos que rotaciona? Aquilo ali é um exemplo bom, né, de 3x3. Só que não necessariamente, tá vendo que aqui eu comecei a fazer essa partição, eu peguei o delta, o x e fiz uma partição, peguei o y, fiz outra partição, peguei o z e fiz outra partição. Esse caso aqui, onde esse o L, o M e o N for exatamente igual a 3, vocês poderiam pensar naquele cubo mágico lá. Daria exatamente as partição bonitinho, por exemplo, imagina que seria 3 centímetros ou 9 centímetros e você dividia a cada 3 centímetros ou a cada 1 centímetro. Então, quando eu faço essa partição, em vez de obter aqueles R e J que a gente obteve lá na integração dupla, eu vou obter esses B e JK. Tá vendo que eu aumentei o índice? Eu aumentei o índice porque agora eu preciso fazer o I variar, tá vendo? De 1 até L para fazer a partição do X. Eu preciso fazer o J variar de 1 até M de Maria para fazer a partição do Y. E eu preciso fazer o K aqui, ó, variar de 1 até N para fazer a partição do Z. Então, agora eu estou num mundo tridimensional. Vou ter um exemplo aqui, vai ter uma figurinha na próxima página. Mas aqui eu vou ter o quê? Quando eu pego esses bacaninhos aqui, que seriam os B e JK, quando eu multiplico as dimensões deles, tá vendo? Eu vou ter um volume. Então, meu objetivo é a mesma coisa, tá vendo? A soma agora não vai ser uma soma dupla, né? Agora eu vou ter uma soma tripla. Essa soma tripla de rima, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar esse pessoal aqui que ela seria... A gente vai explicar melhor a questão do volume, né? Aqui eu vou ter um hipervolume que a gente não vai conseguir enxergar ele, só em algum caso particular, que eu vou explicar para vocês qual que é o caso particular que a gente vai encontrar o volume. Por quê? Porque essa função aqui, ela está definida no R3 em R. A gente sabe que o gráfico dessa função a gente não consegue visualizar. Porque o gráfico dessa função aqui está em dimensão 4. Porque é o produto cartesiano do domínio pela imagem aqui, ó, do contradomínio. Então, eu não consigo visualizar esse caso, a não ser no caso particular dessa função aqui, que a gente vai ver mais para frente. Então, aqui, eu teria um hipervolume, né, em R4, onde esse pessoal aqui faria o papel da altura, e esse pessoal aqui fazia o papel da base. Lembra que a gente, para calcular o volume, a gente pega a base vezes a altura? Mas só que, infelizmente, nesse mundo aqui, eu não consigo visualizar esse volume. Beleza? É uma integração que faz totalmente sentido, mas só que eu não consigo visualizar esse hiper, vamos chamar ele de hipervolume, né? Vamos dar um nome para ele para ficar diferente, né? Esse hipervolume aqui em R4. Aqui eu tenho as figuras que eu falei para vocês, tá vendo? Imagine que você tem um paralelepípedo, e você pega esse paralelepípedo, tá vendo? E faz a partição. Então, você fez a partição aqui, ó, no X. Então, você pegou uma dimensão aqui no X, você pegou uma dimensão aqui no Y, e você pegou uma dimensão aqui no Z. Então, quando você fez a partição disso aqui, ó, utilizando planos paralelos, você vai obter uma figura desse tipo aqui, ó. Então, esses camaradinhos aqui são os delta V da vida. Então, esse pessoal aqui vai fazer o papel da área da base, da integração dupla. Quando você pega esse camarada aqui e multiplica pelo o ponto amostral que você pegou lá, IJK, YIJK, ZIJK, que faz o papel da altura, aí sim você vai ter o hipervolume. Ficou clara a definição de integral tripla? A gente vai ver aqui, na verdade, mais concisamente, aqui a definição 2.1. Ficou claro, gente, a definição da integração tripla? Sim, sim. Beleza, Gilmar falou joinha ali também. O resto do pessoal tá tudo bem para todo mundo aí, gente?
Ô, Valdomiro, Tem exemplo mais na frente, Marcos. Oi, Ramsés. não haveria nenhuma forma de tentar esboçar algo que pudesse se aproximar do que aconteceria nesse caso do R4? Como é que é? Uma maneira? De esboçar algo que se aproximasse do caso do R4, fazer tipo alguma coisa? Então, esse volume aqui, ele estaria no R4. Mas só que, humanamente, é impossível você desenhar alguma coisa em R4. Isso está fora de cogitação. Por quê? Porque a partir de três dimensões, qualquer 4 dimensões, por exemplo, sempre um vetor ele vai ser combinação linear da base canônica do R3, por exemplo. 100, 010 e 001. Então, é impossível você pegar um vetor de dimensão 4, com certeza ele vai ser combinação linear no R3, que é onde a gente consegue desenhar. Então, uma dimensão vai ser combinação linear das outras. A não ser que você faça uma coisa implícita. Aí já é outra história. Por que implícita? Como é que eu vou te explicar isso melhor em termos, por exemplo, do mundo real? Quando você pega uma foto, por exemplo, você tira a fotografia de alguém, você está pegando a fotografia de um determinado perfil. A pessoa, ela está no mundo R3, mas a fotografia, quando você tira e manda revelar, né? Não sei como, nem faz isso mais hoje, né? Mas quando você imprime essa foto, vai ficar uma coisa de dimensão 2, não vai? Porque você pegou um ângulo da pessoa para tirar a foto. Então, você pode pegar, por exemplo, um hipervolume no R4 e você matar uma dimensão e você ter uma visualização daquilo em R3. Então, o que é possível, o máximo que é possível fazer é isso, entendeu? Mas em R4 é impossível desenhar, né? Porque os meios que a gente dispõe é do R3, né? Que é o mundo que a gente vive. Então, não tem jeito. Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Então, aqui está a definição de integração tripla. Então, vai ser o limite. Por que o limite? Porque a soma, essa aqui é a soma tripla de Riemann, tá vendo? Então, isso aqui vai dar uma aproximação. Logicamente, eu tenho que fazer esse pessoal ir para mais infinito, porque quando eu faço isso, esses B e JK eles vão ficando cada vez menor, eles vão se assemelhar a um ponto de dimensão 3. Lembra a cara da base ia ficando pequeno? Do retângulo que a gente tinha lá, o R e J? Quando o M e o N lá ia para mais infinito, né, na partição aqui do I e do J, a gente tinha um retângulo pequeno, ou seja, a área da base ia ficar pequena, aquela batatinha frita ia ficar, ou o palitinho de fósforo ia ficar cada vez mais fino, não era isso? Aqui eu tenho a mesma história. Quando eu faço esse e esse para mais infinito, significa que esses B e JK aqui, ó, eles vão ficando cada vez menorzinhos, né? Vai ficar um cubo pequeno, né? Acho que é melhor usar a palavra cubo pequeno. Vai ficar um cubo pequeno, não vai? Cada vez menor. E aí, o que acontece? Quando eu multiplico esses cubos pequenos são esse pessoal aqui, tá vendo? Que seria a multiplicação do delta x vezes o delta y vezes o delta z. Lembrando que esse aqui é a partição do x, do y e do z. Então, quando esse limite existe, se essa função for contínua aqui, isso aqui vai ser tranquilo. Então, a integral tripla, tá vendo? Agora a gente vai integrar sobre um volume e não sobre um plano. E aqui, a minha unidade também de integração aqui, o meu infinito decimal vai ter unidade também de volume. Beleza? Se a função for contínua, logicamente isso aqui vai existir, né? Esse limite vai existir. Da mesma maneira que a gente fez lá, eu preciso de um ponto amostral para poder calcular, tá vendo? Escolhemos o ponto de amostragem como qualquer ponto aqui dentro que esteja dentro dessa subcaixa, né? Qualquer ponto aqui que esteja dentro. Aqui você pode escolher, por exemplo, naqueles exercícios mais chatos que eu acho, né? Geralmente no início da sessão, que pede para você fazer umas contas. Você pode escolher, por exemplo, um vértice para ser o ponto amostral, por exemplo, né? Qualquer um dos vértices. Ou você pode escolher o ponto médio. O que seria o ponto médio nesse caso aqui? Seria o ponto lá no centro da subcaixa. Você pegar e dividir ponto final menos inicial do x, dividir por 2. Ponto final menos o ponto inicial do y, dividir por 2. Ponto final do z menos o ponto inicial do z, dividir por 2. Ao fazer isso, você vai encontrar as coordenadas do camarada que está exatamente no centro dessa subcaixa. Seria a regra do ponto médio, né, para integração tripla. Você pode escolher como ponto amostral dessa maneira. Então, o que acontece? Essa aqui é a definição de integral tripla.
Na prática, a gente utiliza o teorema de Fubini também, igual a gente fez para a integração dupla. Então, vamos ver como é que isso aqui funciona na prática. Tem até um exemplo. Alguém pediu um exemplo aqui? Acho que pediu, né? Acho que foi Marcos Vinícius, né? Exemplo sempre é bem-vindo, né? Exatamente. Tiago não está hoje, Tiago gosta de exemplo, né? Mas foi Marcos que cobrou para Tiago aqui, o representante. O Lucas também reforçou aqui. Tem um exemplo bem simples aqui, né? No final dessa sessão não, na verdade a gente vai continuar ela na próxima semana. Então aqui eu tenho o teorema de Fubini. O que o teorema de Fubini fala? Que você pode resolver a integral tripla igual a gente resolvia a integral dupla. Aqui é o caso mais simples, a gente vai falar de regiões triplas, ó. Integral tripla em regiões mais gerais. Então, nem sempre o meu mundo de integração fosse uma beleza se o meu mundo de integração sempre fosse o quê? As fronteiras da minha caixa fossem planos, que é o caso aqui, né? Ou seja, eu tenho planos que é a fronteira desse B. Então, mas nem sempre poderia ser uma função que dependia de duas variáveis, a gente vai ver. Na verdade, são 6 tipos diferentes de integral tripla que a gente pode ter em regiões mais gerais. A gente vai ver. Mas aqui, o que acontece? O teorema de Fubini vai falar o seguinte: você pode primeiro fazer a integral de dentro, depois a integral intermediária e, por último, a integral de fora. Se a função for contínua, qualquer uma das ordens que você... Tá vendo que tem 6 possibilidades para você fazer isso? Por quê? Se você pega x primeiro, fixou o x primeiro, você sempre pode trocar o y com z de lugar aqui, não pode? Então, tem 2 possibilidades. Suponha que você fixou o y primeiro, fixou o x, então pode trocar o y com o z aqui, pode trocar. Então, 2. Se você fixou o y, então você pode trocar o x com z também de lugar. 2 possibilidades. Suponha que você fixou dentro como sendo z, então o xy também pode trocar de lugar. Então, tem 6 possibilidades de você fazer isso. Qualquer uma das 6 tem que dar o mesmo resultado quando essa função f aqui ela é contínua, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente faz igual a gente fazia lá na integral dupla. Então, tá vendo? Existem 5 outras possíveis integrações, que é o que eu falei para vocês aí, além dessa, né? São 6 no total. E aqui tem um exemplo. A minha função integração aqui, ela é bem simples, é um polinômio, tá vendo? A minha f de x, y, z aqui é x vezes y que multiplica z ao quadrado. dv, onde esse v aqui, essa caixa, quem que é? O x varia de 0 até 1, o y de menos 1 até 2 e o z de 0 a 3. Então, eu estou integrando sobre esse volume. Então, eu poderia escolher qualquer ordem, né? Tá vendo que aqui eu coloquei o x varia de 0 até 1, que é a integral de dentro. O y varia de menos 1 até 2, que é a integral aqui do meio. E o z varia de 0 até 3. Logicamente, quando eu estou integrando em relação a x, o y e o z aqui vai ser constante. Então, por isso que eles são conservados aqui, tá vendo? Eu simplesmente mantenho eles, é constante. Integro o x, vai dar x ao quadrado sobre 2. Substituo os limites de integração do x, tá vendo? Vai dar meio, né? Porque 1 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2 vai dar meio. Esse meio eu já tirei para fora. Agora eu vou integrar em relação a y. Como eu integro em relação a y, o z ao quadrado é constante, então eu deixei ele quietinho. A integral de y é y ao quadrado sobre 2. Substitui o 2, aqui vai dar 4 dividido por 2 dá 2. Depois menos, substitui o menos 1. Menos 1 ao quadrado sobre 2 vai dar meio. 2 menos meio vai dar 3 meios. 3 meio vezes esse meio que tinha aqui do lado de fora vai dar 3 quartos. Que é exatamente esse 3 quartos que está aqui. E aí eu fiquei com a integral de z ao cubo, ou z ao quadrado, cuja primitiva é z ao cubo sobre 3. Então, coloco o 3 aqui no lugar do z, vai dar 27. 27 sobre 3 dá 9. Né? Então, 3 vezes 9, 27, e mantenho o 4. Substituindo o 0 no lugar do z aqui, vai zerar. Ficou claro o exemplo?
Sim, tranquilo. Beleza, então. Dúvida da aula de hoje? Essa última parte foi tranquila, mas depois as Foi outras tranquila, né? ficou ali um pouco assim. Então, tem alguma dúvida de aulas restantes, ou algum exercício, alguma coisa que vocês queiram comentar? A gente tem tempo ainda, né? Tem 12 minutos ainda. Ô, Valdomiro, Oi? se não for pedir muito, poderia mostrar o exemplo que você falou lá, matando uma dimensão, para visualizar? Ah, tá. Ixi, ao vivo assim, deixa eu pensar aqui. Imagine que você tenha, talvez aqui no GeoGebra, só um momentinho. Sair aqui. O que acontece? Porque se você tentar desenhar, por exemplo, a esfera. Tirar esse plano aqui. Ó, imagine que você vai pegar a sua função seria f de xy igual, ó, vamos tentar fazer isso aqui, ó, x ao quadrado, opa, x, vamos usar isso aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Eu acredito que o GeoGebra não vai conseguir fazer essa conta. Então, quando você clica, tá vendo? Ó, ele entendeu por exemplo, você pedir para calcular o f de 1. Ele faz a conta para você, tá vendo? Ele vai substituir 1 no lugar do x, 1 no lugar do y, 1 no lugar do z. Mas só que ele não consegue representar isso aqui, por quê? Porque uma dimensão, tem 3 dimensões, ou seja, o f de x, y, z, essa imagem, ela estaria na dimensão 4, visto que o volume estaria aqui. Agora, o que acontece? Se eu pego um ângulo, se eu pego, por exemplo, x ao quadrado, x ao quadrado, então eu vou pegar essa f de xz quando ela valer 1, por exemplo. Então, agora eu não vou deixar o f de xyz livre. Eu vou escolher ele exatamente igual a 1. Por quê? Porque eu estou pegando esse, como é que fala? Essa perspectiva. Eu quero que... Quais são os valores de x, y, z de forma que a imagem deles valem 1. Então, vai ficar x ao quadrado, que é o que a gente espera que dê... Agora ele consegue fazer a conta, né? Mais y ao quadrado, mais z. Tá vendo? Quando eu coloquei z, ele estava fazendo o desenho ali, não estava? Quando eu coloquei o z aqui, ele falou assim, opa, peraí, eu já não estou entendendo o que ele está querendo. Porque eu só consigo desenhar só até a dimensão, se for xy, beleza, eu conseguiria fazer, ó. Ó. Tá vendo? Esse aqui ele consegue fazer, até aí, beleza. Aí quando eu coloquei mais z, aí ele falou, opa, eu já não sei o que ele quer aqui. Vou esperar para ver o que eu consigo fazer. Z ao quadrado igual a 1. Então, isso aqui é uma perspectiva. Por que isso aqui ele consegue fazer? Porque aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aqui, na verdade, o que ele está fazendo? Ele consegue isolar o Z em função do X e do Y. É uma perspectiva isso aqui, entendeu? Então, se eu não deixo isso aqui, se eu deixo isso aqui livre, né? Aqui, deixa eu ver, se eu deixo assim, ó, ele vai simplesmente falar que é uma equação, mas ele não vai representar nada. Entendeu? Agora, quando eu pego isso aqui e falo que isso aqui eu quero que seja igual a 1, deixa eu dar um erro, porque deixa eu só tirar essa parte inicial aqui. Opa, apaguei, foi tudo. X ao quadrado. Aí ele vai entender. Podemos fazer outros valores, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 5. Por exemplo. Aí é outra perspectiva, tá vendo? Eu peguei igual a 5. Então, ele deu uma esfera um pouco maior, tá vendo? Então, de acordo com isso aqui, eu peguei outra perspectiva. Se eu tentar pegar uma perspectiva negativa, esse caso aqui, ele vai falar que não vai existir isso aqui.
Não tem x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado que vale menos 1, a soma dessa coisa. Então, essa perspectiva... Ou seja, você não conseguiria tirar essa foto, digamos, nessa perspectiva. Então, aqui você só consegue tirar foto de coisas, perspectivas positivas. Positiva você consegue. Agora, negativa, não. É como se você estivesse pegando volumes de nível, né, Val? Quando a Volume, gente fala daquele exatamente, a palavra. Volume de nível. Em vez de ser as curvas de... Lembra das curvas de nível que a gente tinha? Quando você pegava as curvas de nível, aqui seria o volume ou superfície de nível, né? Se quiser usar a palavra superfície de nível, a esfera aqui seria uma superfície mesmo, né? Seria uma espécie de volume de nível aqui nesse caso. Beleza? Que aqui você está matando uma dimensão, né? Lá no curso de cálculo 2, a gente estudava o quê? A gente estudava que quando você pegava o f de xy igual a constante, você cortava o z, né? Você matava a dimensão z, na altura 3, por exemplo. Qual que é o resultado? A interseção com um gráfico da superfície, isso gerava uma curva de dimensão 2, contida no R3. Então, aqui do mesmo jeito, é uma coisa que estaria no R4, mas quando você matou uma dimensão, ficou uma superfície de nível no R3. Aí você consegue visualizar. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Mais alguma coisa, gente? Não? Se não tiver, então vamos procurar almoço, né? As lombrigas, o William, será que... Ô, o William gosta de falar das lombrigas, né? Essa doida tá aqui cantando. Eita, então tá na hora já. Tá na hora já, né? Ora, Beleza, então. Bom dia para todo mundo. Fica com Deus. Final de semana a gente continua conversando aí. Até Falou, segunda Val, que até vem. mais. Falou, até mais, Gilmar. Gabriela, bom dia. Então, Vitor, Deus. Isabela. Alô, Ramsés, Carlos, abraço. Amanda, Yuri, Tatiele, Abdiele, Dernivaldo, João Paulo, Isis, Marcos, Aloísio.